Olá, nobres compatriotas, gravando aqui mais um vídeo no Movimento Nacionalista Popular do Brasil. Hoje vou falar sobre certas contradições de alguns nacionalistas brasileiros e sul-americanos, movimentos nacionalistas no geral. E como nós, o Movimento Nacionalista Popular do Brasil, interpretamos o próprio nacionalismo brasileiro e qual alternativa propomos. Primeiramente, muitos nacionalistas brasileiros e sul-americanos têm como referência até mesmo a idolatria por Adolf Hitler, Benito Mussolini e figuras do eixo, nacionalistas europeus. E o que temos a dizer sobre isso é o seguinte: olha, o objetivo não é criticar essa pessoa, a pessoa é livre para ter a referência que quiser, a ideologia, a ideia, o pensamento, ela bem entender, ela vê Adolf Hitler como um exemplo pessoal, tudo bem, problema da pessoa, não temos nada a ver com isso. O nosso objeto de crítica, de problematização nesse vídeo, é quando essas convicções pessoais acabam refletindo no real. Por exemplo, quando trazem para o nacionalismo brasileiro elementos que são restritos ao nazifascismo, por exemplo. Por exemplo, a questão racial, o racialismo, até mesmo racismo, totalitarismos, simbologias. Principalmente, eu vejo isso como um problema para o nacionalismo brasileiro, porque em tese o nacionalismo brasileiro e sul-americano deve se pautar em figuras oriundas de contextos mais parecidos, mais próximos ao nosso. Então, não podemos evocar nos movimentos nacionalistas exemplos, figuras da Alemanha da década de 30, da Itália da década de 30, da Croácia, por exemplo, lá o Ante Pavelic, do movimento Ustaša, porque não faz nossa realidade. É diferente demais da nossa realidade. E lembremos, o nacionalismo popular brasileiro, não defende somente o nacionalismo brasileiro. Não nos restringimos à esfera nacional e também sul-americana, como uma espécie de solidariedade e cooperação entre o nacionalismo da América do Sul e também entre aspas, terceiro mundo, a melhor dizendo, a periferia do mundo, em oposição ao imperialismo norte-americano e ao globalismo e também a toda essa globalização econômica no sistema financeiro internacional. Por exemplo, quando se restringe o nacionalismo apenas do branco, do sul rio-grandense, do paulista, sabe? E acaba por tirando as outras influências culturais inegáveis, tão ricas, tão importantes quanto a dos europeus, que formam nosso país, negro, o próprio índio autóctone, que foi, ambos, tanto o negro como o índio, foram tão marginalizados, colocados numa condição tão terrível de coadjuvante das lutas, a formação nacional. É isso, sobre isso que eu chamo a atenção. É uma crítica construtiva. Tem muita gente nacional-socialista que está no lado nacionalista brasileiro no que tange a soberania nacional, no que tange, por exemplo, a questão da dívida pública. Quando penso que está ultrapassado a questão de direita e esquerda, esse obsoleto espectro, várias questões que são realmente importantes, imprescindíveis exatamente nesse contexto que estamos inseridos, nesse contexto histórico, nesse momento político brasileiro, pós-golpe, com exacerbação do entreguismo. Também podemos citar o João Goulart, especialmente no contexto em que foi derrubado por um governo ilegítimo, sustentado, apoiado, instrumentalizado pelas forças dos Estados Unidos da América para manter sua zona de influência durante a Guerra Fria
pelo bem do Brasil, pelo bem daquele Brasil rico, né? Minoritário, autoritário, aristocrático, né? Poderoso, visceralmente reacionário, que confunde conservadorismo com anticomunismo, aquele suposto perigo vermelho e bode expiatório, queria justificar a dominação dos Estados Unidos e desse grupo ligado diretamente a eles sobre o Brasil. O problema é que essa propaganda ainda sobre o regime militar, por exemplo, é muito forte e infelizmente é confundida com nacionalismo. Ainda mais quando figuras como Bolsonaro usam disso e pessoas que não têm um conhecimento que é o nacionalismo em si, confundido com patriotismo, patriotada aí de verde e amarelo, camiseta da CBF vai bater panela, sabe, esse tipo de coisa. Pensa que nacionalismo acaba abraçando essa ideia pensando que é nacionalista. Puta, é muito triste ver isso, sério. Não é. Nacionalismo é libertação nacional, cara. É derrubar as velhas estruturas de nosso jeito. Pensar o Brasil enquanto brasileiros, caramba. Enquanto sul-americanos. Enquanto habitantes de locais subdesenvolvidos. E esse subdesenvolvimento é orquestrado, é pensado. Não é um mero acidente, não é porque Deus quis, não. É porque nós somos do sul e são do norte, não é nada disso. É tudo artificializado, justificado de uma maneira que nós não... para que nós não pensemos em acabar com isso, em rebelar contra isso. Por exemplo, a mídia coloca muito a questão do nacionalismo, ser fascista, ser tudo isso que eu falei, de podre. Enquanto as potências são muito nacionalistas, não é? Olha só que contradição, que hipocrisia, né? O próprio Conselho de Washington. Não vou entrar nesses detalhes agora, que não é disso, né? É esse o foco do vídeo, né? Mas a questão cultural mesmo, questão autocrítica nacionalista, em consonância com os rumos culturais que almejamos para o Brasil, as referências culturais que devem ser vívidas, tanto na cultura, assim, na própria literatura, na arte, né, como um todo, na política também. Vargas, na década de 50, eu até digo o seguinte, foi suicidado em prol dos interesses nacionais. Olha que interessantíssimo. E há quem tenha bastante apreço pelo Estado Novo, eu prefiro essa terceira fase do Vargas, né? Tem 3 Vargas. São o primeiro conciliador, que reduziu muito do poder da oligarquia. Então o segundo Vargas, que é o do Estado Novo, Constituição, entre aspas, polaca, né? Instaurou tal regime Estado novista, baseado tanto no castilismo, que é uma doutrina nacionalista brasileira, Júlio de Castilho, bom pesquisar sobre isso, e também um pouco na Carta del Lavoro, né? O Mussolini, o Vargas se inspirou. Brizola também é interessante pegar como uma referência nacionalista, especialmente a doutrina do trabalhismo, muito interessante mesmo. Heróis nacionalistas, por exemplo, figura de Tiradentes, caramba. Puta, eu vou fazer uma postagem especial na página, pretendo, sobre Tiradentes. E uma proposta popular, nacionalismo popular, nós também pegamos ícones e também próprias revoltas brasileiras de cunho social em contestação às hegemonias de grupos minoritários que representam nada mais e nada menos que as velhas estruturas coloniais. Aquelas revoltas que foram violentamente reprimidas. Por exemplo, Cabanagem, revolta da Chibata. Apesar de tempos diferentes, né? Ora, própria Confidência Mineira, por grande Tiradentes, né? Podemos deixar de citar isso,
Ou seja, quando falamos de herói nacional, né, esses mártires, né, que costumamos fazer na história, vamos olhar de uma maneira mais crítica, mais brasileira e menos eurocêntrica, menos etnocêntrica. Então, quando eu falei inicialmente, não é por acaso que eu falei aquela questão dos nacionalistas que pegam muito a questão da europeia. Não é por acaso que, se pegarmos demais a via europeia, acabamos esquecendo das raízes brasileiras e podemos tornar o nacionalismo etnocêntrico. Então, se ele for etnocêntrico, vai ser mais o quê? Vai ser mais perto do nacionalismo até luso, português, do que o nacionalismo brasileiro. Pô. Ele vai ser meros vira-latas complexados. Pensar em Getúlio Vargas. A gente quer a cópia do varguismo de novo? O neovarguismo? Lógico que não. Mas eu falo que é um norte, é uma referência. Principalmente a partir da década de 50, o Vargas. Quanto menos importar dos estrangeiros, de doutrinas estrangeiras, melhor. Mas, obviamente, da ciência política clássica, vai ter que pegar alguma coisa. Eu digo assim, que não devemos é pegar algo pronto e usar como uma fórmula mágica para o Brasil. Como os liberais fazem, por exemplo. Mises é interessante pra caramba. Pegar a ideologia de Mises e jogar que aplicar no Brasil pode dar certo. Não, pelo amor de Deus, terrível. E eu sei que muitos nacionalsocialistas brasileiros pensam nisso que eu estou dizendo. E, obviamente, como falei, a questão de buscar algumas ideias de outros nacionalismos, de outras doutrinas políticas, por exemplo, as nuances marxistas do nosso movimento. Nós não somos comunistas, conservamos certos aspectos da análise do marxismo, que é interessantíssimo no contexto brasileiro, uma sociedade como a nossa, tem um desenvolvimento como o nosso, assim como toda a América Latina. Não significa que pegamos completamente a teoria de Marx e aí vai dar certo no Brasil, igual os marxistas ortodoxos pensam. Isso tudo tem que ser pensado e adaptado para o nosso país. Eis a máxima cultural nossa, né? A antropofagia, né? Remetendo a Oswald de Andrade, grande escritor, grande expoente da literatura nacional. Aí é disso que eu estou falando, de referências nacionais e, quando não tiver nacionais, de sul-americanas ou de países que têm condições parecidas com a nossa. Especialmente certos países, até dos BRICS, que é algo que nós defendemos, nacionalista. Tem que defender os BRICS. A soberania é uma forma de a periferia do mundo emergir como uma certa alternativa regional, né? De contraponto à hegemonia norte-americana, do Império Setentrional, o Império do Norte. Realmente era um cara de muito preparo, uma grande mente, brilhante, intelectual, professor universitário de medicina, médico, obviamente, não deixava de ter sua veia crítica, lúcida. Por mais que ele era pintado como extrema-direita, como neofascista, todas essas idiotices que são veiculadas pela mídia, o povo infelizmente acaba pegando isso, não entendendo pelo vocabulário tão rico do Enéas e também pelo tempo reduzido que propositalmente tinha nos debates. Então ele é uma louvável figura do nacionalismo brasileiro, principalmente uma das mais recentes figuras do nacionalismo brasileiro. Para muitos, né? É o melhor presidente que o Brasil não teve. Muito interessante essa análise e há de concordar, sim. Podemos ter algumas divergências, por exemplo, no seu conservadorismo social em certos pontos. Portanto, devemos muito respeito ao lado conservador de Enéas, porque não é um conservadorismo diferente, não é podre igual da direita, não é hipócrita, não é regado a hipocrisias religiosas, como da direita costuma ser. Então, mesmo que muitos de nós não concordamos com o conservadorismo, em certos aspectos do Enéas Carneiro, devemos muito respeito a isso.